muitos corações. Esse é Face, pai. É Face. Você quer ficar ainda mais conectado com a Nova Sião Digital? Se inscreva em nosso canal no YouTube. Lá você acompanha as nossas programações ao vivo, cortes e programações exclusivas do canal. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Se inscreva, YouTube Nova Sião Digital. Siga Nova Sião nas redes sociais, @Nova Sião Digital. Nova Sião, a palavra de Deus no seu coração. Nova Sião Digital. A Associação Comunitária de Rádio Nova Sião informa que este programa é de produção independente, sendo de total responsabilidade de seus idealizadores. É isso, 21 horas e 4 minutos aqui na cidade do Rio de Janeiro. Deixe Deus esticar a corda da esperança. Nova Sião Digital, a mesa seleta hoje, Marquinhos, eu, pastor Carlos Salles, nosso irmão Luiz, e você que está assistindo a nossa programação aí, você pode deixar o seu comentário, deixar aquilo que realmente é a sua opinião, sua visão espiritual, porque a esperança, ela não morre, ela continua no meu coração, no seu coração, e a gente precisa de esperança para a gente poder viver e enfrentar dias difíceis que estamos, passando até por cima, para que a gente possa superar as adversidades e seguir em frente. Não é isso? Boa noite, meu irmão Marcos Miranda. Boa noite a todos, que alegria estarmos aqui reunidos mais uma vez no Bate-Papo Cristão, falando de um tema assim tão bacana, falando sobre o nosso Deus, que é aquele que estica a corda da esperança para nós, Então, é um prazer enorme poder estar aqui mais uma vez, junto com esses queridos amigos aqui, Amém. Preciosos demais. Estava com muita saudade do pastor Carlos Salles, fazia um tempo que a gente não se encontrava. O Luizinho já é meu fechamento de mesa aqui mais... Amém. E o professorzão aqui, Fernando Lopes, obrigado, que eu amo demais. Graças a Deus. Que a gente ouviu hoje muitas histórias bacanas dele aí. Eu estou incentivando ele, gente, a escrever um livro. Eu vou escrever. E em breve vocês vão ter notícias bacanas Memórias aí. do Magistério. Memórias de um professor. De um professor. De um professor. Isso aí. E é isso, para nós é uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Sejam todos muito bem-vindos, a turma aí do Kauai. Vem aqui, pro canal da Nova Sião Digital, aproveita, se inscreve, ativa aqui o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo que rola aqui na Nova Sião Digital. Amém. Pastor Carlos Salles aqui com seu traje tradicional assembleiano, Ministério Efraim. Deus abençoe, uma boa noite para você. Boa noite, meu professor, que Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Também, Marquinho, é um prazer muito grande estarmos juntos nessa noite. Também estava com bastante saudade, Eu estava até comentando com o Marquinhos, dizendo assim, o professor Fernando nem deixa a gente falar, O professor Fernando, ele fala o tempo todo, querendo falar com o Marquinhos, assim, Marquinhos, estou com saudade de ti. Aí o professor Fernando estava desabafando contando hoje, as histórias dele a para mim. história do magistério, Então, que Deus esteja abençoando. Marquinhos, seja bem-vindo aí entre nós. Também, Júlio, nós estávamos com saudade, Teve um feriado aí e a gente fica com saudade. Quando passa mais de uma semana, a gente já fica com saudade, Então, Luiz também, que Deus esteja abençoando. Luiz sempre, como se diz Marquinhos, prata da casa, É verdade. Uma bênção, Então, que Deus esteja abençoando essa mesa seleta, que Deus esteja aí nos ajudando. De antemão também quero parabenizar o nosso pastor Carlos Wesley, aniversário de casamento hoje. Parabéns para a irmã Silvia também, Deus esteja abençoando. E também quero dar parabéns para minha esposa, Amanhã estará completando mais um ano de idade, vai ser bênção em nome de Jesus. Amém, amém. Esse final de semana a gente está indo,
passear, isso vai ser uma bênção, né? Glórias a Deus. Então, estou muito feliz, estou muito feliz. Maravilha. Amém, irmão Luiz, evangelista, nosso irmão, né, fazendo seminarista, candidato a pastor aí, e futuro, né, uma futura autoridade eclesiástica no nosso meio, né, que merece nosso respeito e nosso carinho. O tema já começou, né, galera? Esticando a corda. Ele já esticou a corda da esperança do Senhor. Louvado seja Deus pela vida do professor Fernando, nosso amado irmão Marquinhos, sempre bom, pastor Carlos Salles. Julião, bom estar contigo aqui novamente. A você que está conosco aí, nosso muito boa noite. Vamos aprender. A galera já deu um spoiler aqui hoje, eu já peguei alguma coisa aqui também. A gente vai aprender muito aqui com essa galera hoje. Tamo junto. É isso, o tema hoje é muito importante. Deixe Deus esticar a corda da esperança e obrigado os nossos irmãos que estão entrando aqui. Pastor Daciel Adriano Salomão, boa noite, amados. Pastor José Maciel Proença, lá do Espírito Santo, que está conosco em momentos de reflexão, uma palavra de avivamento todo domingo, né? E também é o pastor amigo, né, que esteve aqui ministrando, pastor José, né, ministrando aqui na Nova Vida de Vila Valqueire, né, que era cliente ali do Luiz, né? Abraço, amigo. É isso aí, nós estamos esperando ele aqui no Rio de Janeiro, a sua volta para pagar o almoço. Você falou que inclusive esse o almoço aí pra gente. Pô, um prazer, vamos sim, vamos esticar essa corda. Vamos esticar essa corda de uma vez, né? E o nosso irmão Rogério Cabral também aqui, boa noite, meu irmão Rogério Cabral. O Ali estava por aqui também, só que sumiu o comentário dele. Rogério Cabral é da sua igreja? Não, o Rogério é um querido que acompanha a gente aqui. O Rogério Cabral? Então Deus abençoe, Rogério Cabral. E a gente vai esticar a corda da esperança. Vou começar lendo esse texto aí para vocês. Há momentos na vida que tudo parece conspirar contra nós. E ao mesmo tempo podemos sofrer um revés no trabalho, receber um diagnóstico de uma doença, perder alguma pessoa querida e ser escolhido por um vizinho como alvo de suas maldades. Então dizemos que o mundo parece estar desabando sobre nós. Então, o que fazemos? Pode ser, mas pode ser também que a nossa sensibilidade aumente a partir de um primeiro acontecimento desagradável. Nessas horas, uma pergunta precisa ser feita. Quem nos garante que uma coisa recebida como ruim, eu até comentei isso, né, com o Marquinhos, né, seja mesmo ruim? Com a experiência de vida, aprendemos, por exemplo, que um desemprego pode ser também uma avenida para um novo e melhor começo. Até uma doença pode ser um tempo para uma reflexão mais profunda sobre os rumos que nossa vida tem tomado. E temos também que admitir que há acontecimentos que nós provocamos, embora não nos lembremos. Há acontecimentos que surgem sem que nada tenhamos feito em seu favor. E há eventos que simplesmente acontecem. Não podemos mudá-los, mas podemos mudar a nossa atitude diante deles. Diante de acontecimentos dolorosos, devemos permitir que Deus estique sobre nós a corda da esperança até o seu limite. E essa corda que nos leva a concordar com o apóstolo Paulo, para que Deus é aquele que terminará em nós aquilo que começou a fazer. Leia hoje, meu irmão, Salmo 119, 161 e 168, Provérbios 30, Atos 25 a 26. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço, que está lá no Salmo 119, no versículo 165. Isso é interessante, né? Deus esticando a corda da esperança. E às vezes a gente não dá crédito, nós estamos tão acostumados, né, a viver às vezes na zona de conforto, e hoje nós passamos momentos difíceis, a gente assistindo só de camarote ali a guerra, né, no Oriente Médio, o que está acontecendo naquela zona de Gaza ali, pessoas perdendo as suas vidas, armamento pesado destruindo casas, famílias dizimadas, carros, mas cenas terríveis que a gente não via isso há anos, e as pessoas passando isso. E nós temos aqui a liberdade de nos expressar, de levar a palavra de Deus aos corações contritos, de falar sobre a mensagem, né? A gente está aqui
num regime democrático, né? Quer dizer, entre aspas, mas a gente ainda pode se expressar, até quando a gente não sabe. E aí eu pergunto para você, meu irmão, que está assistindo essa live hoje, você que está em casa, você já perdeu a esperança? Você está triste hoje? Você quer uma mudança na sua vida? É por isso que a gente vai falar sobre essa corda da esperança, que só Deus pode nos proporcionar, não é? Um alívio, pode nos proporcionar um suporte, um alicerce, para que a gente ainda não perca a nossa fé e tenha esperança que existe a possibilidade de mudança e Deus é conosco. Marquinhos, você que passou também tantas fases, né, superando tantas adversidades, e esse ministério que você tem, que Deus te traz alegria, te dá esse conforto espiritual quando você louva a Deus, quando você fala sobre as coisas do reino, né? E você consegue passar isso para os irmãos, não só para os amigos, para os familiares, mas por aqueles que estão assistindo essa live. Você persevera, né? Você passou tantas fases e passa até hoje, né? Viúvo, tomando conta, com responsabilidade, né? Do seu filho, de uma criança, e seguindo em frente, sem olhar para a direita nem para a esquerda, e tendo essa fé toda. De onde vem essa esperança? De onde vem essa fé? Você acha que isso é espiritual, que é a palavra de Deus que te fortalece, essa comunhão com o Senhor? E como é que você vê isso tudo na sua vida? O fundamento é a palavra, né? E é interessante você contando aí um pouco, né? Eu estava falando sobre você escrever um livro, né? Assim, baseado em tantas dificuldades que você já enfrentou. Poxa, também. Assim, quando eu recebi o tema, eu fiz uma autoavaliação. E eu falei, caramba, realmente, assim, como a gente, ao longo da nossa caminhada, né, na construção da nossa caminhada, a gente passa, cara, por adversidades. E a gente percebe nitidamente, nós, né, assim, que conhecemos a palavra de Deus, que baseamos a nossa vida na palavra de Deus, é muito interessante. Às vezes está passando uma fase assim muito difícil e a palavra vem à memória. Quando a gente definiu o tema de hoje, né, o professor Fernando definiu o tema de hoje, automaticamente a minha mente foi transportada para a vida do profeta Jeremias. Ele escreve ali o livro, né, o livro profético, né, e depois ele escreve o livro das Lamentações. E aí muita gente até brinca hoje, né, que diz que Jeremias era o profeta chorão, né? E eu sou eu sou um crente chorão também, porque quando eu contemplo as maravilhas do Senhor na minha vida, cara, eu não tenho como não me emocionar, mesmo tendo passado por dificuldades, né, muitas. E aí ele fala aqui no capítulo 3, né, eu sou homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ou seja, ele está falando de um contexto aqui, óbvio, né, em que ele está inserido ali no meio do povo de Israel, e ele vivenciou algumas coisas, né, e o profeta realmente ele tem experiências com Deus na direção do sofrimento, porque é ele que vai muitas vezes trazer uma palavra de confrontação contra o povo ali, para o povo, né, ou uma palavra de esperança. E Jeremias era esse cara, né, que confrontou, mas trouxe a esperança. E ele vem discorrendo aqui, cara, se você pega o capítulo 3, ele vem falando, né, ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. Ou seja, Deus permite que a gente atravesse por adversidade. Mas, cara, essa corda da esperança é linda. Quando ele chega aqui no versículo 20, ele fala assim, lembro-me bem de tudo isso e a minha alma desfalece dentro de mim. Aí no 21 vem ele, cara. Vem ele trazendo assim o frescor, né? Ele fala assim, todavia, ou seja, depois de tudo que ele fala aqui dos problemas, das dificuldades, das aflições que ele vivenciou, de ter andado na escuridão, conduzido pela própria mão do Senhor, o salmista Davi ele vai dizer que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, por um vale de escuridão e de morte, eu não temerei mal algum. Aí ele fala aqui, todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Então, trago a minha memória, ou seja, eu lembro aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória o que me dá esperança. E é isso que faz a gente acordar no dia seguinte pronto para a próxima.
É assim, ó, ontem deu ruim, cara. O choro durou a noite inteira. Às vezes você passa uma noite chorando. Mas a alegria vem pela manhã. E ele vai dizer assim, ó. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. E aí, fechando aqui, porque isso aqui é muito forte para mim. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. Ou seja, ele permite que a gente passe pelos vales, pelas adversidades, pelas dificuldades, pelos problemas, mas ele mesmo é a nossa porção. E é nele que nós colocamos a nossa esperança, porque logo depois que você passa pela dificuldade, você olha assim, ele esticou a corda da esperança, ele esticou a corda das misericórdias que se renovam dia após dia. Amém. E que nos dão essa força para continuar seguindo, amém, mesmo em meio às adversidades da vida. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Pastor Carlos Salles, amanhã é um dia, né, de alegria, de felicidade. Nossa irmã Divonete completa mais uma primavera, né? E hoje são 32 anos ali com o pastor Carlos Salles, nossa irmã Silvia. Não, pastor Carlos. O pastor Carlos Welles. Pastor Carlos Welles. Tanto Carlos que a gente às vezes se confunde, né? Se confunde. O pastor Carlos Welles deu uma vida para a esposa dele, né? Realmente ele dá a vida por ela. É verdade. A pessoa que ama muito a nossa irmã Silvia. E o pastor Carlos Salles também ama muito a nossa irmã Divonete. São 4 santinhas, né? Tem a santinha lá na casa do irmão Luiz, que é a nossa irmã Nívia, né? A santinha Divonete, que está lá no Ministério Efraim, a santinha Kátia, que está lá em Jacarepaguá, e a santinha Silvia, né? Que está lá em Sampaio. Então a gente é privilegiado, né? Verdade. E a gente, isso aí dá força para que a gente supere as adversidades, né? Porque a família é a sala máxima da sociedade. Então quando você olha para o seu filho, para a sua esposa, para o seu amigo que está aqui hoje assistindo a programação com os nossos irmãos, isso aí nos fortalece para que a gente dê continuidade aqui. E a corda da esperança, Deus está sempre esticando. Aí você falou na sua santa aí, ela acabou de dar uma boa noite aqui pra gente. Boa noite, irmã Kátia. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe, amém. Deus te proteja, Deus te guarde. Amém. Isso aí. Eu quero trazer, Fernando, uma palavra que está aqui em Miqueias, se o senhor me permite, o senhor está meio... É que ele lembrou do magistério. Não, lembrei de magistério. Não, a irmã Vera fala que está meio circunspecto. Então é assim que ele está. Então, eu quero trazer rapidinho aqui. Então, diz assim, em Miqueias capítulo 7, ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas de verão, como os rabiscos da vítima. Não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos, que a minha alma desejou. Pareceu o benigno da terra. Não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas. É o que o senhor estava falando, professor Fernando. Para o sangue. Caça cada um seu irmão com uma rede. As suas mãos fazem diligentemente o que é mal. O príncipe inquere e o juiz apressa a recompensa. E o grande fala da corrupção da alma. E assim todos eles são perturbadores. O melhor deles é como um espinho. E o mais reto é pior do que o espinhal. Veio o dia dos teus vigias, veio a tua visitação, agora será a sua confusão. Não creiais no amigo, nem confieis no vosso guia, daquele que repousa no teu seio. Guarda as portas da tua boca, porque o filho despreza o pai, e a filha se levanta contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, esperarei no Senhor, esperei no Deus da minha salvação. Meu Deus
me ouvirá. Ó inimiga minha, não alegre a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Amém? Glórias a Deus. Quero parar por aqui. O Senhor é a nossa esperança, professor Fernando. Ainda que a gente tenha visto tudo isso, conforme nós lemos aqui, tudo isso que o Senhor vinha relatando, parece até que o Senhor falou que estava escrito aqui. E quando o Senhor fez a introdução aí do Senhor, eu também estava pensando realmente, conforme o Senhor falou, a respeito de guerras, né? E a gente sofre muito, a gente pensa que não, eu não acompanho noticiários, eu não acompanho. Mas a gente vê o quanto as pessoas estão assustadas. Eu acompanho os noticiários através da vida de um, através da vida de outro, que fala, sabe o que aconteceu? Aconteceu isso, aconteceu aquilo, crianças foram degoladas, pessoas têm sido mortas, pegaram a cabeça de uma repórter e cortou a cabeça dela, e assim por diante. E o senhor falando, eu estava lembrando de um rapazinho de 16 anos, ele entrou o tráfico e ele sabe como é que o rapazinho, ele coloca, assim, novinho, ele coloca a camisa da facção que ele está ali representando e coloca foto no Facebook, no Instagram e começa a tirar onda. E a primeira coisa que fizeram foram tentar invadir. E quando pegaram ele, sabe como você pega e pisa no tomate, que o tomate explode todinho? Eles pegaram e deram um tiro na cabeça dele, a cabeça dele explodiu. Então, a gente fala de guerras tão distantes, né? E a gente sabe que dói, mas nós estamos vivendo esse tempo de guerra aqui no Rio de Janeiro. É verdade. Nós estamos vivendo esse tema que o senhor colocou aí. A gente clama a Deus nos nossos corações para que Deus estique essa corda de esperança, porque parece que nós não temos mais esperança. É verdade. As situações, elas estão à flor da pele. Hoje em dia as pessoas não saem mais à noite. Há um toque de recolher sem ser imposto, entendeu? Então, há um toque de recolher. Então, quando tem que voltar para casa, hoje eu estava no médico e ali eu estava em Benfica, ali, e tinha uma senhora reclamando ali do lado, e eu estava olhando o celular e ela reclamando do lado, ela estava falando assim, eu não posso ficar aqui até muito tarde, porque eu moro em comunidade. Quando for 7 horas da noite, eu já tenho que estar em casa, eu não posso voltar para casa mais do que 7 horas da noite. Eu moro em comunidade. Ela estava preocupada, uma senhora mais ou menos de 65 anos de idade, preocupada com o que podia acontecer a ela. Então a gente fica nessa situação muito difícil a qual nós estamos passando, e é por todos os lados. E a gente precisa, na realidade, professor Fernando, nós precisamos de paz. Nós precisamos que Deus venha intervir, porque a ira do homem está à flor da pele. A gente vê no trânsito, a gente vê numa fila do banco, a gente vê num lugar, a gente vê em outro. Qualquer coisinha que se fala, as pessoas já dão um grito mais alto que o outro, e ali é um estopim. Então, em todos os lugares. E a gente precisa entender, muitos nesta hora têm procurado, aberto a Bíblia, têm falado, Deus diz que quando tivesse rumores de guerra, que daqui a pouco viria o fim, mas a gente precisa entender que a todo tempo Deus, quando trouxe seu Filho, Ele quer que nós venhamos viver pacificamente. Ele quer que nós venhamos viver em paz. E muitas vezes a gente está nessa briga doida por causa de poder, por causa de vantagens financeiras, por causa de uma coisa, por causa de outra, e a gente precisa entender que nós temos que ter o nosso Cristo, nós temos que se espelhar nele, ele é o nosso modelo, e a gente vê que ele, quando veio ali em Filipenses capítulo 2, fala a ele que nós somos, o apóstolo Paulo, ele diz que nós somos servos uns dos outros, e diz que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não teve com usurpação ser igual a Deus,
mas ele se esvaziou de si mesmo, né? Ele era Deus, mas ele se esvaziou, ele se deu como servo, né? Ele se esvaziou de tudo e viveu como servo e deu a sua própria vida por nós. Então, hoje em dia, o senhor acabou de falar aí que o pastor Carlos Wes dá a vida pela Silvia. Tem muitas, assim, poucas pessoas que dão a vida um para o outro, entendeu? Então, a gente precisa entender que isso é muito difícil. Hoje em dia, as pessoas estão querendo que a esposa morra logo para arrumar outra, entendeu? Então, quando dá a vida pela esposa, é um amor mesmo, genuíno, né? Porque uns ficam de olho na herança, e muitas vezes a gente olha assim, fala, minha esposa era a flor do campo, hoje é tiririca do brejo, e as pessoas falam, não, se ela morreu, arruma outra mais novinha, e assim por diante. A gente não é o nosso caso. É triste, né? É triste isso, né? O cara que fala um negócio desse, ele não tem noção, né? É triste. Então a gente precisa entender que a gente tem, assim, privar pela paz, pela harmonia, pela unidade. Então essas guerras todas estão acontecendo por causa de ganância, entendeu? Ganância por causa de uma coisa, por causa de outra, e a gente precisa verdadeiramente focar naquilo que é importante. Amém. Tá aí, ó, para você se distrair um pouco, né? Um evento muito interessante. Pastora Edilamar, né, que esteve aqui conosco, né, viveu muitos anos lá na Itália, e abriram as vendas do segundo passeio na Marina da Glória. Família, amigos e irmãos, dia 11 de novembro, esse evento, saída da Marina às 8h30, chegada às 13h20, valor de R$215. Está aqui o número do Pix, que é 21 9800 99383. 21 9800 99383. Tá? Tem chuveiro, banheiro, refrigerante, sucos, frutas, bolos, sanduíche natural, banda Pastor Clóvis e Hermanos, checklist, protetor solar, biquíni, maiô, sunga, óculos escuro, canga. Eu acho que essa aqui está um troço completo. Participasse desse evento seria uma boa aqui. Você aí, pô, de repente, arrebentar, hein, rapaz? Olha só. Pastora Márcia Gins, vamos repetir aqui, 21 983, esse já é o 8, que é o Pix, 930859. Pastora Márcia Gins, 21 983 930859. Tá em um evento legal, né? Bacana, né? Esses passeios aí da Marina são bacanas. São bacanas. E a Baía de Guanabara, poder, né, distrair um pouquinho. Luiz, você que realmente é o homem que está associado ao sobrenatural, porque ele é o sobrenatural, e você já é o divino, né? Olha, Jesus. E você está coladinho, né, com o papai. Eu ia falar que o pastor Carlos Salles tinha esticado a corda, o Marquinhos puxou, ele esticou. Aí tu agora arrebentou agora, foi pra cima. Aqui nós estamos aqui reunidos com o divino com o sobrenatural. E o divino vai falar agora, né, que não ele buscando o divino, né? Sim, cada vez mais, buscando em comunhão. As coisas do Senhor, elas vêm com o tempo, né? Deus vai se revelando gradativamente na vida de cada um e de uma forma diferente. Às vezes a gente fala assim, não dá. Aí que Deus entra e fala dá. E as experiências negativas que a gente adquire, conforme eu te falei, né? A gente pensa que é negativo, mas Deus transforma, né, uma derrota em uma vitória, uma coisa negativa numa coisa positiva. Então, por isso que, às vezes, eu não fico preocupado em relação ao que possa acontecer. Eu tenho preocupação, sim, de manter aquilo que é bom. É difícil? Então, se hoje você está aqui, o pastor Carlos Salles, nosso irmão Luiz, e a gente está projetando isso para os nossos irmãos, nossos amigos, um programa saudável, um programa alegre, um programa que leva a palavra de Deus aos corações contritos, são 17 anos de Nova Sião. A gente só pode agradecer a Deus. Glória a Deus. Não é verdade? Com certeza. Poxa, e antigamente a gente precisava nem trazer,
deu um açaí para o Júlio, que Exatamente. hoje em dia piorou a situação. Agora tem o pedágio, né? Que agora tem o pedágio, a gente tem que trazer um açaí. Antigamente não tinha, mas a coisa foi mudando. A coisa evoluiu, né, Júlio? Evoluiu, Graças né? a Deus. O Né? amor, Hoje a gente tem que né? trazer É o um açaí, amor, é o amor. é a comunhão. É a comunhão. E para falar de comunhão, nosso irmão Luiz vai esticar a corda da esperança aí. Fala um pouquinho pra gente. Louvado seja Deus, o professor Fernando é demais, é uma benção. Mas assim, antes até de eu entrar no comentário, né? Eu cheguei aqui, até falei, né? Pô, tô meio sem rumo aí da questão do tema aí. Tinha ali uma noção, mas estava um pouco sem rumo. O Marquinhos deu um spoiler aqui, eu peguei mais ou menos a ideia do tema aqui com o Marquinhos. A gente teve o trabalho da célula lá em casa nessa terça-feira, né? E a gente estava até falando da vida de Jó, que a gente recebe ali uma pregação e a gente trabalha em cima daquela pregação. Mas antes até de fazer o comentário, eu quero fazer um comentário de uma frase com o nosso irmão Sidney Paraíso, esteve lá conosco. Sidney, benção, se tiver com a gente aí ou num futuro, um abraço, irmão Sidney, irmã Tânia. Depois de tudo que a gente conversou, depois de tratar um pouco da narrativa da vida de Jó, a gente conhece um pouquinho a história. O irmão Sidney, ele pega a palavra, ele faz um comentário, e nesse comentário, aí ele fala assim, na hora ali eu atentei para o que ele falou, mas eu de terça para cá, eu estou pensando no que o irmão Sidney falou, estou refletindo. O irmão Sidney virou e falou assim, falando ali para a galera, falou assim, que a gente, na verdade, precisa entender é que a nossa vida não se trata de nós, mas se trata daquilo que Deus é. Aleluia. Não se trata se o Luiz está bem, se o Luiz está com dinheiro, se o Luiz está com enfermidade, se o Luiz está bom, se o Luiz... Não, ela se trata de Deus. É forte isso demais. E eu, na terça-feira, eu ouvi aquilo na terça já me deu mas a gente estava ali no momento ali, mas durante esses dias eu estou refletindo, né? Bem sobre isso, porque você traz o relato de Jeremias, o professor Fernando traz a questão das dificuldades, o pastor Carlos Salles traz também a questão das guerras. A gente vive um tempo muito difícil em todos os lados, e de fato não se trata da gente, né? Se trata daquilo que Deus é. Eu falaria diretamente ali do contexto de Jó, porque a gente conhece que Jó... Deus quer tirar uma onda com Satanás através da vida de Jó. Tá vendo, meu servo lá, um homem bom, reto, que se desvia, né? Íntegro, que se desvia do mal. E a gente sabe que Deus dá uma permissão ali a Satanás ali, ele vai lá, ele cria algumas situações, Jó perde seus bens, Jó perde seus filhos. E daqui a pouco ele não contente, ele torna lá de novo, e Deus, tá vendo, meu servo Jó? Não, mas também a pele dele, bonitona, pô. Nada, pele por pele. Aí, pô, vai lá, pode fazer, mas só não toca na vida dele. E ali ele volta e Jó pega ali, a Bíblia diz que todo o corpo de Jó é tomado de tumores malignos. A gente conhece o final, mas a gente percebe o contexto ali, que Jó passa por uma aflição terrível, dolorosa demais. Os amigos de Jó que vêm para acolher passam durante 7 dias ali caladinhos, na boa, mas depois de 7 dias Jó começa a fazer alguns questionamentos, até eu fiz algumas anotações. Depois de 7 dias Jó começa a fazer alguns questionamentos, e Jó, em determinado momento, ali pelo capítulo 4, ele fala, pô, para eu estar vivendo isso, era melhor que eu não tivesse nem nascido. É verdade. Eu saí da madre, tinha um seio lá para me amamentar. Se era para estar nessa condição, melhor que eu não tivesse nem saído de lá, né? Melhor que eu tivesse morrido lá mesmo, né? E Jó vai passa todo aquele processo, o tempo vai passando, os amigos de Jó começam a entender ali que aquilo na verdade não era um processo, mas achando que Jó estava em pecado, e começa ali uma repreensão, querendo fazer defesa de Deus, né? E Jó ali vivendo todo aquele momento. Eu não lembro qual foi o capítulo, mas eu fiz uma varredura rápida, que eu recebi o tema muito em cima.
E tem um momento que Jó diz que todos os abandonaram. Que as crianças que chegavam perto de Jó, quando Jó devia sair na rua, ninguém chegava mais perto. As feridas cheiravam mal. Os da minha casa, amigão. Hoje, essa semana, eu preguei sobre essa palavra, o abandono. É isso, a própria mulher dele. Jesus foi abandonado, o Paulo foi abandonado, os discípulos todos abandonaram Jesus. Ou seja, e Jó passa todo esse perrengue que a gente, que tem ali um contexto, entende, né? Até que Jó, depois de todo o processo, Só uma observação, a gente estava falando aqui das esposas, né? Assim, da importância de uma mulher na vida de um homem, né? De uma mulher de Deus, né? A própria mulher dele falou assim, abandona teu Deus e morre. A mulher pediu para ele, tipo assim, negar o Senhor e deixar a morte chegar. Tá feio, amigão. Tá assim, acho que aí é o ápice, né? Você imagina que todo mundo se afastou dele, a pessoa que imagina, né, assim, a pessoa mais próxima da gente, né, tipo... Esposa. Pô, cara, é a pessoa que conhece, meu irmão. A mulher sabe tudo, né? A mulher, ela assim, ela sabe o nosso deitar e o nosso levantar, porque ela dorme com a gente, né, e tudo, né? E a mulher falou isso pra ele, cara, amaldiçoa teu Deus e morre, né? Então, é forte demais, cara. E o interessante é que ele não abandonou nem a Deus, nem ela. Nem né? ela. Não, tem um mistério aí dessa mulher também, porque essa mulher faz parte do processo. Ela faz parte do processo. Porque tem a questão de uma só carne, né, irmão? Carne. Ela fez parte. Você imagina que... Ela, naquele momento ali, trouxe essa palavra, né? Aí, quando o irmão Sidney fala assim, não é sobre nós, não, aí ele citou, não era sobre Jó, era sobre Deus. Era sobre o Senhor. Né? Era sobre o Senhor. Por quê? Porque diante de todo esse abandono, e aí quando Jó começa ali naquele contexto, ele em alguns momentos, ele não blasfemou, mas em alguns momentos ele questionou ali algumas, mas eu sou um cara ele reto. Ele fez perguntas, E o Sidney comentou, não é na retidão, não é se o Luiz é bom ou não, o mal vem pro justo e pro injusto. Não é se, é quando vai vir, porque vai vir. Ele vai vir. O Sidney até falou, cara, a gente tem que viver o que é bom esperando o que é mal. É isso. Porque em qualquer momento o mal pode chegar. Eu até fiz o comentário do seguinte, Israel tá lá num dia maneirão, na madrugada ou no dia seguinte não sei quantos mísseis lançados. Você imagina, num Shabá, era num feriado também religioso, né? Os caras desligam o celular, porque eles começam, né, no pôr do sol da sexta-feira e vão até o pôr do sol do sábado. Então, realmente, é um momento em que eles estão ligados no Senhor, fazendo oração e tudo. E, de repente, vem o mal. É isso aí. Né? Então, assim, mas se trata de quem? Se trata do povo de Israel? Se trata do Islã? Cara, se trata de Deus. É sobre o Senhor. Essa palavra do Sidney, ela pegou muito forte, porque no capítulo 31... depois de Jó passar por todo um processo de questionamentos, amigos, tal, abandono, aí o Senhor falar para ele assim, Jó, vem cá, pô, maneiro, tu tá aí arguindo, né, tu tá aí, pô, cara, mas onde tu tava aí quando eu formei a terra? Lancei os fundamentos sobre a terra, exatamente. Deus faz, acho que 35 perguntas para ele. O Senhor fuzila ele com perguntas. Uma das perguntas ele fala assim, Jó, deixa eu te falar uma coisa, sabe, quando eu falei com a onda do mar, fala assim, vira uma marolinha. Aí tu para, não atravessa. Não passa daqui, não passa, eu tive limite, né? Eu peguei algumas dessas perguntas e uma delas é essa. Onde tu tava, João? Quando eu lancei os fundamentos sobre tu me ajudou a medir lá, o cordel lá, pra saber os limites, pra saber. Ô, Jó, tu consegue pegar um crocodilo aí pelo anzol? Hein? Tu pega? Tu consegue amarrar a linguinha dele lá com uma... muito forte, cara. Cara, essa palavra do Sidney, ela mexeu tanto comigo, Marquinhos. Eu tô a semana, eu falei, a gente falou de Jó, mas essa frase do Sidney, ela me marcou. Por quê? Porque no capítulo 40, 42, pô, sei que o Senhor tudo pode e que nenhum dos seus planos podem ser frustrado. Né? Porque na verdade não era Jó, era Deus que quis tirar uma onda com ele e falou assim, ó, tá vendo meu servo lá? É reto, temente, se desvia do mal, tá vendo? Pode ir lá, tu pode fazer o que quiser, ele vai se manter. Porque é comigo, ele tá comigo. Mas o Jó também dá um testemunho tremendo, né? Ele fala no versículo 14... no capítulo 14, versículos 6, 7, 8, ele diz ainda que a árvore
estiver cortada, envelhecer na terra a sua raiz, ao cheiro das águas brotará. Então a gente vê a esperança de Jó. Ele fala, ainda que eu esteja como uma árvore toda arrebentada, o Senhor ele pode restituir, restaurar. Fechou. Né? O entendimento é sobre o Senhor, não era sobre Jó, era sobre ele. E aí a questão, eu trouxe a questão de Jó, fala do irmão Sidney, justamente para falar para quem está nos ouvindo hoje. Amigo, a tua vida, amiga, é sobre Deus. Aleluia. Sabe? O Senhor está voltando, as guerras estão aí, né? As coisas loucas estão aí, elas estão chegando, elas estão se aproximando. Mas entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque Ele vai fazer muito mais na sua vida, a sua enfermidade, a sua dor, o seu sofrimento, a sua perda. Está na presença de Deus, Deus está olhando para você, Deus está cuidando de você em meio a essas aflições aí, você não está sozinho. Jó parecia, né? Podia parecer que Jó não, mas lá Deus falou, amigo, eu tô aqui, eu criei lá tudo lá, eu formei tudo. E se você está vivendo isso, é porque eu permiti você viver, mas no final a gente reconhece. Eu estou esticando a corda para você, mas se você permanecer... que eu acho lindo de qualquer texto onde há uma dificuldade, uma aflição, por quê? Geralmente os vitoriosos são quem permanece. Isso aí. Tá ruim, não tá? Tá difícil. Permanecer. Já permaneceu. E no não negociar o princípio. Não negociar. Eu tenho ministrado essa palavra. Não negocie os princípios, porque você vai viver a promessa de Deus. Há um propósito. Pode vir o choro, né, Marquinhos? Mas uma hora... No outro dia, o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Ela não pode, talvez, vir na manhã seguinte. Isso aí. Mas vai chegar. Ela vai chegar. Vai chegar. Essa é a promessa. Vai chegar. Quando você diz aí a respeito, não é sobre Jó, e a gente vê, né, tanto início, meio e fim das Sagradas Escrituras. Nunca foi sobre ninguém, mas sobre Deus, né? Quando a gente fala sobre Deus, muitas vezes a gente vê essas situações acontecendo, isso tira o foco de Deus. Com certeza. A gente precisa voltar o nosso foco para Deus, né? É isso aí. Vou pedir a vocês para comentarem, né? Foi isso aí que você falou, pastor Carlos Salles e Marquinhos. Jeremias 29, versículo 11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. E Jeremias, né, todo mundo diz que foi um profeta chorão, mas ele foi, né, torturado, barbarizado, exposto ali ao público, escarnecido, não é? E ele sobreviveu, conseguiu sobreviver a isso tudo, né? E Deus realmente permitiu que isso acontecesse, como aconteceu com Jó, Deus permitiu também. Mas diz no versículo 11, né, Jeremias 29, porque eu conheço os planos que tem para vocês, diz o Senhor, plano de fazer prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. É isso, o livro de Lamentações é uma espécie de continuação disso, porque aqui, até, inclusive no capítulo 13, ele fala um pouco sobre isso, né? Sobre as adversidades que vieram sobre a vida dele. E aí, ou seja, a partir do versículo 21, cara, ele começa a apontar para o Senhor. Na verdade, tudo... É porque é difícil, cara, a gente ler isso aqui, ó. Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Então, ou seja, ele está atribuindo o sofrimento dele, a aflição dele, a algo que veio da parte do próprio Deus. Mas aí, cara, isso é muito forte. É sobre o Senhor, é tudo sobre o Senhor. No 21 ele começa, todavia me lembro também do que pode me dar esperança. E aí ele vai, eu já li alguns aqui para vocês, né? E aí no 25 ele fala assim: o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. Se você pode estar passando, você que está nos acompanhando aqui, você que vai assistir esse bate-papo cristão aqui gravado, você pode estar passando pelo pior pesadelo da sua vida,
pela pior dificuldade da sua vida. Creia nisso aqui. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Busque o Senhor. Quando você tirar o foco do seu problema, da sua dificuldade, da sua adversidade, do seu pesadelo, das suas dores, e colocar o seu foco no Senhor, como fez Jó, eu sei que tudo podes, aleluia. Ou seja, ele tirou o foco dali do problema dele. Até então ele estava assim, meu Deus, por quê? Eu não podia ter morrido lá no parto, né? E aí ele continua aqui, ó. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Meu Deus. E é isso, Fernando. Toda vez que alguém me pergunta, fala assim, como é que é? Eu falo, cara, é só esperar no Senhor. Tem uma canção que eu escrevi num momento assim de muita dor, muita dificuldade. Nossa esperança, se o Julião depois conseguir botar na agulha aí, não sei se dá tempo. Nossa esperança. Que ela fala, né? Nós estamos aqui, dependemos de Ti. És a nossa esperança, confiamos em Ti. Amém. Jeová Jireh, o provedor. Jeová Rafa, o que cura. É o Shaddai, o poderoso Deus. Jeová Shalom, a paz. Ou seja, você está no meio da maior doideira na sua vida e tu está sentindo paz. A paz que excede todo entendimento. Que não é uma paz compreensível humanamente. O ser humano ele não consegue compreender. Jeremias, depois de passar por tantas aflições e sofrimentos, dá uma palavra dessa aqui de esperança. Ele segue aqui. Nossa esperança é bom. Olha só, é bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem, leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Ponha o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem o quer ferir e engula a desonra. O professor Fernando falou sobre isso aqui. Às vezes aquilo que está sendo trazido como mal para a sua vida, tem um negócio bom demais que vai vir logo depois. Porque o Senhor não desprezará para sempre, não o desprezará para sempre. Ou seja, o Senhor ele vai esticar a corda da esperança. Você está aqui no meio do vale, está no meio do sofrimento. Aí quando você levanta a sua cabeça, levanta os seus olhos, tira o olhar daqui da circunstância, que é contrário, o vento é contrário. A dor está aqui instalada. Quando você levanta a sua cabeça e olha para frente, você vai ver o cordão, aquela corda gigantesca da esperança falando assim, filho, como Jeremias fala, eu tenho um futuro para vocês. Eu tenho um futuro de esperança, eu tenho um futuro bom, eu tenho paz para vocês, eu tenho o que é melhor para vocês. Quando Deus começa a falar com Jó, quando Deus começa a perguntar para Jó, segura tua onda, filhão, que daqui a pouco o negócio vai ficar bom pro seu lado. O vento vai virar. Então, a nossa esperança é o Senhor. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Tudo é sobre Ele. É por meio dEle, é por Ele, e para dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente, como diz o apóstolo Paulo. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Amém. Aconteceu uma situação, né? Eu fiquei até meio chocado essa semana. A doutora Lúcia Gastro, né? Ela cuida de mim. E ela postou no Face que ela foi viajar para um evento. Acho que era na Dinamarca, Holanda, não sei onde era, na Europa. E ela ia fazer lá, participar, né, desse evento, uma palestra. E a mala dela foi extraviada. E ela falou, o que eu faço agora? Aí eu falei, nós estamos em oração aqui, para que realmente a sua mala possa, não é, aparecer. Saiu do aeroporto para o outro e extraviou. E ela partiu com a roupa do corpo. Foi para o evento. Chegou lá, ela falou, estou em oração aqui, não recebi notícia da mala. Estou com a roupa do corpo aqui, vou comprar até uma peça de roupa. E eu fiquei impressionado com a fé dela, né, com a perseverança dela de ir para o evento com a roupa do corpo para um país distante onde ela não tinha praticamente conhecimento nenhum e recursos nenhum. Eu, particularmente, eu não sei se eu conseguiria fazer isso. Eu acho que eu não iria ao evento, já ia morrer ali. Mas, não. É verdade, entendi. Não, sabe o que acontece, Marquinhos? Hoje nós estávamos comentando o que eu passei, como eu falei para você, 1/10 daquilo que eu passei. Né? Que às vezes a gente olha para a gente fala assim, puxa, mas eu estou passando isso, eu estou passando aquilo e tal, mas a gente não consegue enxergar o irmão que está ali do lado, isso aí, a outra e dor. a outra dor, e às vezes a dor é 1000 vezes maior do que a minha. Não é verdade? A gente só consegue chegar à nossa dor, a gente se sente injustiçado,
a gente se sente triste, né? Como eu fui também, às vezes, eu me senti sozinho, né? Às vezes, mediante ali 200 pessoas, 100 e tantas pessoas ali, eu com mais 2 ali do meu lado, e passei muitas dificuldades. Só que, quando você tem 30 anos, 40 anos, você tem força física, você tem capacidade maior de absorver a pancada, e você, se você tiver um discernimento espiritual, você consegue seguir em frente. Só que você chega a uma faixa etária, você vai enfraquecendo, de uma certa forma, tudo aquilo, porque vai chegando, a idade vai avançando, você já não é mais o mesmo. Sim. Então, se você tem uma experiência e você vivenciou várias experiências, o que você vai fazer? Evitar aquela situação que é ruim. Porque, poxa, se Deus te dá sabedoria, é para que realmente você tenha sabedoria para evitar aquilo ali que não é bom para você. Porque você não vai ter força a vida toda. Com certeza. Não é? Você não vai poder peitar tudo e chegar e fazer. Então Deus te dá sabedoria para que você saiba avançar na hora certa e recuar na hora certa. E a gente muitas vezes vai precisar recuar. Porque quando você recua, dá a impressão de que você retrocedeu. Não! Você recuou, mas você está ganhando lá na frente. É isso aí. E as pessoas não conseguem enxergar isso. Entendeu? As pessoas querem uma solução de imediato. E Deus, ele dá a solução no tempo dele, no tempo certo. O nosso tempo é o tempo cronológico. É para ontem. Só que o tempo de Deus é Kairos, é outro tempo. É isso aí. Não é o nosso tempo. Então a gente tem que saber, às vezes, parar, recuar. É difícil, principalmente para quem é emocional. E eu vejo, eu conheci várias pessoas na vida, estiveram aqui no programa já com a gente, e eu tinha uma imagem assim, sabe? Eu achava fantástico o equilíbrio da pessoa. Eu achava assim uma coisa, sabe? Eu admirava aquela pessoa como autoridade eclesiástica, pastor, isso e aquilo. E você passa a conhecer a pessoa no fundo, você vê que a pessoa às vezes é mais frágil do que você. Isso aí. Por muito mais frágil do que você. Mas por quê? Porque, infelizmente, a gente vive numa era midiática de imagem. Sim. E essa imagem que a gente projeta ali para a telinha, as pessoas que estão assistindo a gente pode pensar assim, pô, esses caras são altamente espiritualizados. Você não quer demonstrar fragilidade. Né? Você não demonstra nunca a tua fragilidade. Você só demonstra aquilo que você é forte, que você pode tudo. E Deus, ele consegue transformar a tua fraqueza numa fortaleza. É quando eu estou fraco é que eu me sinto forte, porque eu dependo de Deus. E a gente quer se sentir forte toda hora. A gente quer demonstrar a imagem. Não, porque eu sou espiritualizado, porque isso, e a gente exorta, a gente bate, a gente julga, a gente fala. E no fundo, a gente às vezes já está precisando de apoio. Mas a gente vende uma imagem. Não é? E eu cansei de vender imagem. Hoje em dia eu procuro viver da melhor forma possível aquilo que eu posso fazer. E se você vive na terra dos viventes hoje aqui, e você pode fazer alguma coisa pelo ser humano, faça. Porque a prioridade hoje é do ser humano. O ser humano está carente. A prioridade não é da igreja, não é da liderança. A prioridade são de almas que estão carentes para alcançar pessoas. E o Evangelho está precisando disso hoje, de alcançar almas, pessoas que estão aí precisando de carentes. Você não sabe a tua importância, a importância do pastor Carlos Salles, naquela live de manhã, a importância do Luiz, que estava lá na cantina, lá atendendo o público, que hoje está aqui na rádio, na oração na casa dele, porque as pessoas que ele recebe, as pessoas que ele fala uma palavra, e eu tenho experiência disso no magistério com um aluno, que depois de 20 anos eu encontrei um aluno, ele se lembrou de mim, eu nem me lembrava, porque ele tinha 13, 14 anos, quando eu vi, o cara já estava, você lembra de mim, não? Aí eu falei, não estou lembrado, de onde? Souza Marques. Eu falei, sim, Souza Marques e tal. Poxa, ele tinha dificuldade de coordenação de fazer o polichinelo. E eu, toda vez que terminava a aula, eu fazia polichinelo com ele separado, porque ele tinha uma dificuldade da coordenação. Ele falou, poxa, hoje eu faço polichinelo molinho e tal. Pô, você lembra da atenção que você me deu?
à parte, aquilo marcou na vida dele. É isso. E uma palavra que você falar vai marcar na vida do ouvinte, na vida do nosso irmão, porque as pessoas estão ansiosas. Desculpa, eu falei até demais, pode falar. Vamos voltar lá, Jeremias. Eu vejo que Jeremias, ele não olhava na ótica humana, ele olhava na ótica de Deus. Exato. E o choro de Jeremias não era por causa do seu sofrimento, mas o choro de Jeremias é porque ele via Israel sofrer. O lamento no futuro, povo, no isso aí, futuro. isso aí. Ele via tudo o que ia acontecer, ele enxergava na ótica de Deus por causa do pecado, né, de Israel. Israel, ele não se voltava para Deus. Então, o historiador Flávio Joséfo, ele diz que as mulheres que estavam grávidas, elas eram abertas pelo meio, entendeu? Eles chegavam, os inimigos chegavam com a espada e rasgavam a mulher no meio. O sangue que corria em Israel é como rios que chegava aos arreios que estavam na boca dos cavalos. Então, de tanto sangue que corria em Israel. Então, Jeremias, ele enxergava tudo isso. O sofrimento do povo, é verdade. Então, ele enxergava, ele via tudo isso. Então, Jeremias, o tempo todo da vida dele, ele viu isso e talvez a gente, Deus nos preserva de não estar vendo essas coisas. E muitas vezes a gente fala, Deus me mostra, e Deus está nos preservando. Imagina Jeremias, o quanto ele viu de situações difíceis para Israel. A gente vê que reis de Israel que ali estava, foram os seus olhos ali vazados, entendeu? Os filhos mortos na frente dele. Então são coisas assim terribilíssimas que aconteceram. Ele viu que o rei de Israel que não foi enterrado, foi arrastado pelo chão, pelas estradas de Israel, por um jumento, entendeu? O rei sendo arrastado por um jumento, entendeu? Amarrado pelos pés e arrastado pelo jumento. Então ele via tudo isso. Então, por causa de situações, muitas vezes ele chegava dentro ali de uma sala igual essa, assim, conversando com o rei. O rei falava, olha, fala para mim o que Deus tem falado. E ele falou, o que adianta eu falar contigo? Olha o Baal aí que tu tá adorando. Deus já te falou para você largar esse Baal. E ele falou, e o povo? Se eu largo esse Baal e o povo vai vir contra mim. E ele falava assim, você é o rei, você é o rei. Você quem conduz o povo, não o povo conduz você. Então, e ele via isso tudo, ele sabia, ele aconselhava, mas as pessoas estavam totalmente com os olhos ali cheios de escama, com os ouvidos agravados, não deixava Deus entrar, e a dificuldade era tremenda. A gente vê Deus, o tanto que Deus fez para Israel, quanto Deus amou, como a Bíblia fala que Israel foi a menina dos olhos de Deus, o primogênito. Então a gente olha essas coisas, Israel ele não deu valor. Na hora que se encontrou na bonança, o que aconteceu? Israel virou as costas para Deus. Até mesmo dentro do templo do Senhor, eles estavam adorando vacas, bois, Baal, estava adorando aí bode, estava adorando bezerro, a figura do deus Nifã, conforme diz aí o próprio Diácono Estevão dizendo. Então a gente vê que o povo de Israel, eles pecaram deliberadamente, entendeu? Se prostituía com as mulheres dentro da casa do Senhor. Então foi assim uma nojeira muito grande. Por causa disso que Israel sofreu muito, e Jeremias ele chorou, mas chorou porque ele via o sofrimento do povo. Amém, glória a Deus. E a gente falando de sofrimento, tem uma notícia boa aqui para vocês. Pastor Carlos Wesley convida todos nós que não tivemos a oportunidade né, de estarmos hoje com ele nesses 32 anos né, de aniversário de casamento, que nessa oportunidade ele transfere para amanhã para um almoço, né, um almoço pós a igreja, após o culto, a partir das 13 horas da tarde, né, que a gente possa se encontrar com ele, que vai ter uma boca livre ali na Barra da Tijuca.
e numa churrascaria que a gente pode escolher, a gente pode optar ali. E a gente está muito feliz, pastor Carlos Wellington, porque esse almoço aí vai ser um almoço abençoado, né? Vai ser consagrado. São 32 anos de matrimônio. A gente diz que ele dá a vida pela esposa dele, mas ele não esquece os amigos. E é por isso que ele está aqui hoje, dando boa noite. Fala, povo amado, Deus abençoe. O almoço já está preparado para vocês. Parabéns, pastorzão. Parabéns, Parabéns aí também. Olha aí, A olha pastora, aí. né? A pastora Silva, Deus esteja abençoando aí poderosamente em nome de Jesus. Família linda, que Deus abençoe muito vocês. Amém. Amém. Glória a Deus. Parabéns, Giovana, Eloá, Lucas, Mateus, irmã Silvia. Agora Dona o senhor Sailma, deveria né, convidar também. a irmã Silva para vir aí com a gente aí na programação. Verdade. Olha, eu já convidei várias vezes, mas ele botou tanto obstáculo, botou tanto medo Aí, que a irmã irmã Silva, Silva, tá vendo? ei. Aí a irmã Silva está com medo de vir aqui. Ele falou, obrigado, amados, amém. Ah, depende dele trazer aqui. E nós estamos aguardando também nosso irmão Adelso, uma bênção. Conhece o irmão Adelso? Não. Gente boa pra caramba, a gente está aguardando ele aqui. É uma pessoa que foi convertida, é uma pessoa que tem um testemunho maravilhoso. Se ele puder estar conosco aqui, vai ser muito bacana. E ele diz que a irmã Silvia é muito tímida, né? Além dela ser tímida, ele intimidou ela. E a irmã Silvia, ela já esteve aqui no programa, ela falou um pouquinho, mas esteve aqui conosco, participou, né? Foi lá no estúdio antigo. Se Deus quiser, a gente vai ter outra oportunidade. Amanhã eu vou estar com o pastor Carlos Wellington, fazer uma doação para ele vai lá em casa e a gente deve passar juntos, a gente deve almoçar juntos. Já pedi uma quentinha, mas se ele tiver oportunidade, nós vamos estar lá. Vamos transferir. Pô, tem tantos restaurantes olha ali só, na Praça Da Seca. churrascaria na Barra já virou quentinho. Olha só. A que ponto chegamos? Quentinha caseira, né? Luiz, dá um abraço aí no pastor Carlos Wellington e fala um pouquinho para a gente de esticar a corda da esperança, porque a gente está precisando esticar mesmo. Quando a gente falou do profeta Jeremias, falou de Jó, né? Quantas pessoas passaram tantas tribulações e ele está questionando aqui, quentinho, acho que ele não gostou muito não. Quentinho. Mas olha só, vamos pular isso aí, depois a gente resolve. É uma decadência, né, pastor Carlos Velho? É uma decadência. Ele ia levar o pastor numa churrascaria na Barra e agora vai comer minha esposa quentinho. amanhã vai Ele sair. encolheu vai a estar corda, em casa, ele esticou, ele encolheu. Ele encolheu a corda. Ele abriu a porta da desesperança agora. Ele colocou, no caso aí, esticar a corda da esperança, mas a Bíblia não fala de esticar a corda, não. A Bíblia fala que pode multiplicar as cordas, né? As cordas podem ser aí triplicadas, aí, o cordão de duplicadas, 3 dobras. né? O cordão de 3 dobras é mais difícil de se arrebentar. Nós vamos esperar o Adelso, ele falou que o Adelso é um grande homem mesmo, muito testemunho. Mas, Luiz, o que a gente estava falando é que antigamente, né, você pega o Antigo Testamento, você pega muitas passagens bíblicas, né, ali, né, e as pessoas passaram muitas tribulações, mas perseveraram. Aí eu fico às vezes questionando, meu Deus, será que a comunhão com Deus antigamente era mais forte, era mais precisa? As pessoas acreditavam mais, não é? Porque hoje a gente tem um conforto, né? O cenário geográfico é diferente, a gente tem tem um celular, tem a televisão, os veículos de comunicação, a gente come uma comida, né? Você às vezes não pode fazer, você pode pedir um fast food, você pode fazer uma coisa, e antigamente a dificuldade era tanta, mas eram pessoas que realmente tinham muita perseverança e muita fé. E eu não sei se isso, a gente trazendo para os dias de hoje, a gente consegue comparar ou entender, porque situações terríveis que os cristãos passavam e eles continuavam ali louvando, adorando, não sei como é que eles tinham força, acabavam de ser torturados, de serem massacrados, né? E tudo. O pastor Marcel está entrando aqui, ó. Parabéns, pastor Carlos Wellington, que é ricas e abundâncias. Tá aí, o pastor Marcel está assistindo aí. O que você acha disso? Mas a gente bateu um papo uma vez aqui sobre isso. O Marquinhos até fez essa citação, né? Porque
quando o apóstolo Paulo, ele fala muito nisso, né? Que quando ele falava da volta de Jesus, ele falava da volta de Jesus para ontem, né? Ele pregava, tipo assim, ó, Jesus vai voltar, mas a esperança, tipo assim, Jesus vai voltar e eu ainda vou estar em vida para... A ideia, a gente percebe ali em Paulo, em muitos irmãos nossos do passado, que a ideia dele era o seguinte: Jesus vai voltar hoje, no meu tempo. Sim. Então aqueles caras, eles perseveravam de uma maneira que é impressionante. E falta isso em mim hoje. Em todos nós. Em todos nós. Mas eu vejo assim, quer ver, Luiz? Não te cortando, já cortando, mas deixa eu te falar, Jesus, aqueles irmãos do passado, eles foram testemunhas oculares, e muitos deles não criam conforme nós estamos crendo. Eu vou falar porque o próprio Jesus diz que bem-aventurado aqueles que não viram tais milagres e creram. Entendeu? Isso é verdade. Então a gente precisa entender que nós cremos e muitas vezes nós somos perseverantes, porque a gente precisa dos milagres que nós queremos ver e nós não vimos, mas nós continuamos a acreditar. E é um problema antigo, né? Porque o povo de Israel também já tinha visto um monte de coisa lá. Mas isso assim, a gente está falando daqueles que já creram. A gente não está falando de quem não creu. Quem não creu, não creu. Mas eu entendi quando você fala da perseverança ser algo iminente, ser algo tipo, né? Assim, por quê? Porque Jesus vai voltar hoje. Era iminente Lembra que eu tenho falado assim, pô, eu tô vivendo hoje, porque amanhã eu não sei se eu tô aqui. A perspectiva de Paulo e de tantos outros irmãos nossos era essa. Eu tô aqui hoje, mas de repente eu saio para uma missão aí para anunciar Jesus e eu posso não voltar. Então assim, ó, é urgente. É isso. E talvez a gente em todo esse comodismo, a gente nessa correria, aí entra a questão do homem, né? Eu tô pensando em mim. Sim. Eu tô pensando em mim, eu não tô pensando na volta de Cristo, eu tô pensando em mim, eu tô pensando em quê? Trabalhar, ganhar dinheiro, formar uma família, ter filhos, ter netos. Eu não tô pensando que Jesus pode voltar talvez a qualquer momento. Talvez eu até pense, mas não pense com aquele senso de urgência. Né? Pô, se Jesus esperar você mais vê um pouquinho o próprio desapego deles fala muito sobre isso, né? Quando você estuda a história da igreja, né? Assim, dessa igreja primitiva, da primitiva, né? Até 70 depois de Cristo, eles estavam muito firmes ali. Isso. Quando passou aquela geração, é uma geração, isso aí. E aí entra essa questão da importância. A gente deveria o ensino dos apóstolos, que a gente deveria imitar. Quando passa essa geração, aí essa perspectiva de urgência, ela sai do foco. 2000 anos aí, e aí, ou seja, a gente já não come mais o pão junto, a gente já não vende mais a propriedade e abençoa o outro. Que aí a gente começa a pensar assim, não, beleza. A gente achava que Jesus ia voltar. Passaram quase 2000 anos então, aí. Vamos cuidar das nossas coisas também, né? Não vai voltar agora. E é o próprio alerta, né? Assim, que a gente é alertado, né? Assim, as pessoas não estão entendendo o momento que a gente vive, né? Assim, e eu creio que talvez esse meu senso de urgência também seja em função disso. Eu creio que a gente vai ver, a nossa geração vai contemplar. Aí a perspectiva muda. E aí você começa a perceber que o que você dava muita importância não é tão importante assim, porque você não vai carregar. Entende? Jesus voltou, pum, o apartamento não vai servir para nada. E aí tem uma outra coisa que o Espírito Santo tem movido no meu coração, cara, assim, que eu estou muito grato. É assim, ó, hoje eu tenho meu filho, né? Eu peço a Deus para ver mais 2 gerações. Eu peço promessa, mesmo. Eu falo, se eu queria ver mais 2 gerações, eu queria ver. Justo. Eu queria ver mesmo, assim, contemplar com os meus olhos, os filhos do Vitor e os filhos dos filhos do Vitor. Ou seja, eu queria ver até os meus bisnetos, né? Eu queria ver, muito mesmo. Só que, imagina o seguinte, se esses caras estiverem em contato comigo, e Jesus não voltar e eu partir, o Vitor vai preservar a minha memória, ok? Os filhos do Vitor vão ter uma fotografia minha na estante deles, lá na casa deles. Os filhos dos filhos do Vitor, dependendo de como foi a minha condução deles, não vão nem lembrar que eu existia. Ou seja, daqui a 60, 70 anos, vai ter uma outra família morando na casa que eu dava tanta importância para ela hoje,
ok? Vai ter uma outra pessoa vivendo as experiências que eu dou tanta importância hoje. Então, assim, quando você olha para essa perspectiva e você olha para a possibilidade do Cristo rasgar os céus e surgir para resgatar a sua noiva, cara, você fala assim, irmão, isso aqui é muito pequeno perto daquilo que eu vou viver. Esse era o sentimento da igreja primitiva, da igreja até os anos 70. Que deveria permanecer até hoje. Eles estavam ali naquela... meu irmão, isso aqui, para que serve essa casa aqui, se Jesus vai voltar daqui a um pouquinho, a gente vai morar com ele? Então, esse sentimento, essa esperança, essa corda, ela precisa ficar clara pra gente, varão. Isso aí. Não é isso? Então, assim, quando você traz essa perspectiva, eu falo assim, glória a Deus, porque é sobre isso. Quando a gente fala que não é sobre nós, é sobre o Senhor, é isso. É aquilo que está por vir do Senhor. Ah, beleza, Israel foi invadido, aconteceu... Pô, fiquei triste pra caramba, cara. Eu fiz uma live na segunda-feira, aconteceu no sábado, né? Na segunda-feira eu fiz uma live, eu faço a live toda segunda-feira, live de MM. Pô, eu entrei na live assim, surumbático, cara. Entrei assim, com os 4 pneus arriados. Mas eu falei assim, gente, eu tô triste, mas eu tô tranquilo. Esse é o sentimento que está no meu coração. É de tristeza e às vezes até de raiva, de revolta, que a gente... Ser humano, né, irmão? Eu olho sempre para essa perspectiva de que eu tenho um garoto de 9 anos na minha casa. E, pô, pra mim é um negócio assim, muito doido. É um presente de Deus pra mim, né? Eu dou minha vida por ele, cara. Eu vou fazer a mesma coisa. Quantos pais lá morreram, né? Abraçando seus filhos ali e tudo. Que eu ia fazer a mesma coisa, irmão. Isso se eu não desse uma de maluco lá, partisse pra cima do doidão do terrorista, ela fala assim, aqui na minha casa tu não vai. Agora, eu vejo, meus amados irmãos, que eu tenho lido lá o livro dos mártires. Eu tenho visto assim uma fé tão grande dos protestantes, tremenda, uma fé dos irmãos. Aí eles não arredavam o pé não, irmão. Arredava não. Ó, a mulher amamentando o seu filho, vinha lá, aquele da Inquisição, cortava o peito dela, arrancava o bebê dela, o cara estrupava a mulher na frente do marido, e eles não arredavam a pé, falando, nós somos de Cristo. É isso aí. E a gente vai morrer dando... Aí, eles colocavam ele na fogueira lá, sentia lenha, e eles não gritavam nem ai, eles sentiam ali, ó, ficava firme, quietinho, queimando a carne. Aquilo ali é fé, rapaz. Muita fé, cara. Muita fé. Se fosse neguinho aí, ia sair correndo, cara. Mas é sobre isso, pastor Carlos. É esse sentimento. É muita fé. É o sentimento. A esperança. É o sentimento de desapego. É o sentimento de desapego com o que é natural. De que aquela casa que tá lá, de que aquela casa que tá sendo preparada lá é. Imagina maior, que eu hoje moro num melhor. apartamentinho de 70 metros quadrados, com 3 quartinhos lá e tudo. Cara, eu vou morar numa mansão celestial, porque o Senhor está preparando um lugar para nós. Qual que é a mais importante de verdade? E aí quando você, cara, você é tomado... E aí entra nessa questão que o professor Fernando estava falando aqui, né? Às vezes assim, a gente tá tão desconectado dessa realidade aqui, que, cara, é lucro, cara. De verdade, assim, é lucro. A gente passar dessa aqui para melhor, é lucro, cara. Imagina tanto sofrimento que a gente... encerra o sofrimento na hora. Se Jesus chamar a gente. Aí, ou seja, quando eu olho para essa perspectiva, eu perdi minha mulher com 36 anos. Cara, para ela foi o maior lucro. Ela não está vendo Israel ser invadida, ela não está vendo a Covid, tudo isso que a gente está experimentando aqui, ela não está vendo a Ucrânia ser invadida pela Rússia, ela não está vendo o que a gente está vivendo aqui no nosso país de flerte com o terrorismo e antidemocracia, ela não está vendo nada disso, então está descansando lá já e tudo, e olha só que doideira, quando Jesus voltar, ela vai encontrar com ele primeiro que eu ainda. É verdade. Aí tu vê, rapaz, que hoje em dia, igual você falou aí, que nós pregamos a esperança, nós queremos um Brasil melhor, mas na realidade tem muitos namorando com Satã, né? Isso aí. Porque flertando. Porque o que acontece? Não era para o Brasil estar desse jeito. A palavra do Senhor diz que bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Amém. E é isso. Luiz, para a gente orar, para a gente finalizar aí.
Quer complementar alguma coisa? Nós vamos entrar em oração. Acho que saiu falando. Tomou uma palavra do Luiz de assalto, não, né? mas foi legal que tu conseguiu. Não, tá aqui, ó. Primeiro Tessalonicenses 4, 13 a 14. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam com os outros, que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que neles dormiram. Então, são os primeiros, foi o que você falou. Os primeiros, né, realmente são aqueles que já partiram, já dormiram no Senhor, não é? É só realmente fixar isso, porque assim, a gente quer viver, cara, como o Marquinhos falou, né, Salmo 127, 128, né, haverá os filhos dos teus filhos, a paz. Cara, tem promessas de Deus. Mas assim, até onde Deus nos levar a viver é show de bola, cara, mas eu não tô dizendo que é fácil não, sabe? Porque quando uma doença vem, quando uma perda vem, meu irmão, é pânico. Eu quero, mas não é a minha prioridade. É isso que eu falo. Não é a minha prioridade. E se a gente começar a se desapegar um pouquinho, cara, peraí, Salomão, né? Pô, construiu, filho, mas o outro vai acabar, o outro vai pegar, vai usar. E o Salomão é fogo, né? Ele fala assim, o que adianta? Como se diz assim... Ele fala assim, isso aí não é nada, é vaidade, Tudo bem, ele viveu, não, mas ele fala correr atrás do vento, correr atrás do vento. E na verdade, parece loucura o que ele tá falando, não parece? Parece doido, mas não, cara. Ele não tá nem desacreditando as pessoas, ou dizendo assim, não faça isso, não faça aquilo. Não mas ele tá dizendo assim, cara, você vai fazer isso tudo. Quando você olhar para trás, você vai falar assim, cara, não era isso tudo. Gastei tanto tempo com isso. Não era isso tudo. É aquilo que a gente estava falando, o cara tá correndo atrás do poder, te derrubou lá na escola lá e tudo, fez tudo para te derrubar. Quando ele assume, ele olha e fala assim, cara, não era isso tudo. Que eu fiz. Ok, tem uma parte boa da coisa ali, de ser o diretor e tudo, mas, cara, é o terror, tu tem que administrar um monte de gente doida ali, né, trabalhando contigo. Aí você fala assim, caramba, será que isso realmente era o mais importante, né? Vale a pena. Vale a pena. E aí, às vezes, você vê o preço alto que você paga para você estar no poder ali. Cara. Né? É uma coisa assim, você quer o poder, Deus vai te dar o poder para você ver o que é o poder. Isso aí. Para você estar lá. Porque enquanto você é oposição, você está batendo, você está legal, tá vendo? Está numa boa. Agora, quando você assume, muda de lado... Aí você vira você que exatamente. Aí você vai tomar pedrada. Você está batendo. Eu acho o seguinte, nós estamos vivendo uma época escatológica, nos últimos tempos, o apocalipse. Está ocorrendo tudo conforme a palavra de Deus. Agora, a gente tem que viver a nossa vida da melhor forma que tem, dignamente. Claro. Então, eu não posso perder o foco. Mas eu tenho que dar atenção. Primeiro, prioridade de Deus, minha família, terceira igreja. E a gente tem que seguir essa sequência para quê? Para que a gente possa viver dignamente. Então, se você amanhã vai comemorar o seu aniversário, pastor Carlos Velho está comemorando hoje, se ele puder, deixa um pedacinho de bolo lá para a gente fazer a degustação amanhã. São 32 anos, né? Ele guardou um pedacinho de bolo. A gente vai comemorar. Se a gente vai passar o Natal juntos, vamos passar o Natal juntos. Se amanhã é aniversário do Luiz, eu posso estar junto com ele, vamos aproveitar a oportunidade, vamos celebrar. Claro. Entendeu? A gente não pode ficar criando expectativas. Vai acontecer assim, vai acabar logo e tal. Aí o cara manda um vídeo. Meu irmão, eu já falei para o meu irmão, eu recebi 2 vídeos essa semana, as pessoas sendo queimadas vivas, lá como é que é o nome? Do Hamas, né? E uma coisa terrível assim. Aí você passa aqui pro Brasil, conforme ele falou. O cara dá um tiro na cabeça do outro, explode que nem um tomate, aí você liga a Record, você liga o outro veículo de comunicação, é só isso. Eu falei para ele, meu irmão, não adianta você se alimentar disso. Não pode. Você tem que estar informado? Sim, você tem que estar informado. Não pode ficar alienado do que está acontecendo. Mas você não pode se alimentar disso. Então tem que me alimentar de coisas boas. Pô, a gente tomou um sorvetinho ali embaixo, estou aqui tossindo, né, e tal, mas estou feliz. Não é? Pô, bacana, não tinha o dinheiro, pagando cartão, paguei do dinheiro ao vivo.
e tal, não sei o quê, mas estou feliz. Eu vou para casa, a gente fez a programação, eu estou feliz. Então, esse momento daqui... Que vai ter um caldo verde lá? Não, a pizzaria do Júlio. A pizzaria? Do Júlio. Então, a gente tem que ficar feliz, por quê? Porque são momentos que a gente está vivenciando com essa oportunidade. Eu não sei se eu vou estar aqui amanhã, novamente no programa. Então, a gente vai agendar sim, a gente vai fazer um planejamento para que a gente possa estar aqui. Mas o importante é a gente viver como se fosse, então, hoje, depois dessa palavra de Deus, eu vivo intensamente cada dia. Aleluia. E aproveito, glória a Deus, enquanto eu estiver aqui, na terra dos viventes, se eu puder fazer alguma coisa pelo meu irmão, é que a gente estava falando daquele negócio de ser usado, né? Você, às vezes, as pessoas pensam, você está usando. Meu irmão, se está usando ou não está usando, quantas pessoas passaram aqui pelo programa? Não sei. Sim. Mais de 200, eu falei com o pastor Carlos, ele falou, até perdi as contas. Será que me usaram? Não sei, foi em prol do evangelho. Alguma coisa produtiva, sim, a pessoa sim. deu e aconteceu. Sim. Se for negativo ou não foi, não interessa. Na minha vida profissional, o que aconteceu? Eu cheguei até aqui, muitos não terminaram, não conseguiram chegar. E eu consegui chegar, entendeu? Então, o objetivo é você chegar lá e não perder o foco. Porque você vai encontrar pessoas no teu caminho de estenderem a mão e outras também. Para te derrubar. Para te derrubar. A vida é assim, a vida vai... Caímos, um dia o ser humano caiu no pecado, está tentando aí se reajustar e voltar para Deus. Então, amigos, voltemos para Deus, porque a solução é Deus. Marquinhos, hoje ora pela gente, para a gente dar para ti as considerações finais e lhe dar a bênção final. Senhor, nós louvamos e engrandecemos o teu santo e poderoso nome. Nós estamos aqui nesse bate-papo tão gostoso, onde nós podemos aqui compartilhar sobre coisas tão importantes acerca do Senhor, acerca da tua palavra. Sabe, nós podemos nos render ao Senhor, reconhecendo que tudo, absolutamente tudo vem do Senhor, é por meio do Senhor e é para o Senhor. Então nós renovamos a nossa esperança aqui nessa noite. E a nossa oração é para que todos aqueles que foram alcançados ou que serão alcançados por esse bate-papo aqui, que eles possam realmente ter a confiança deles renovada no Senhor, sabe, ter a esperança deles depositada no Senhor, ter a tranquilidade, Senhor, de terem a sua esperança depositada no Senhor, porque a resposta vem de Ti, a resposta final vem de Ti, a solução vem do Senhor. Então, Deus, que nós possamos praticar, Pai, a Tua palavra, não apenas sermos ouvintes dela, não apenas sermos leitores dela. Eu acho que o Senhor tem nos chamado nesse tempo para sermos praticantes, para termos relacionamento contigo de intimidade real, verdadeiro, sabe? Para pregarmos a palavra a tempo e fora de tempo. Existem muitas pessoas ainda necessitadas de serem alcançadas pelo poder da Tua palavra, e serem convencidas pelo Teu Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Se for da Sua vontade e o Senhor nos permitir sermos esses que vão levar a Tua palavra, Pai, nós estamos aqui, eis-nos aqui, estamos disponíveis, Senhor, para seguir e fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Muito obrigado por esse tempo precioso, abençoa a minha vida, a vida dos meus irmãos aqui, professor Fernando, pastor Carlos Salles, Luizinho, todas as nossas casas, nossas famílias. Muito obrigado mais uma vez por mais um ano de vida em comum ali, do pastor Carlos Wesley. Obrigado, Deus, muito obrigado pelo aniversário da esposa do pastor Carlos amanhã também. Muito obrigado por mais um ano de vida. Louvado seja o Teu nome, Pai. Porque em meio a tantas doideiras que a gente tem visto aí, nós temos visto a Tua mão poderosa também cuidando de nós, sabe? Nos dando a esperança realmente de um futuro certo, nos dando a esperança de que um dia todos nós estaremos juntos, Pai, com o Senhor, adorando e celebrando o Teu santo nome face a face. Essa é a nossa real esperança. Esse é o desejo do nosso coração ardente. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus, o Senhor da igreja. Amém, amém, amém. Pai, obrigado. Queremos entregar nas Tuas mãos, Senhor, neste momento, todos aqueles que estão enfermos. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Aqueles que se encontram paralisados, que se encontram numa cadeira de rodas, no nome de Jesus, Pai. Entregamos a Ti, Senhor, que a cura não seja só a cura física, mas a cura espiritual. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui de pé. Mesmo, Senhor, com problemas de saúde, com
adversidades, mas Tu nos colocaste aqui, meu Pai, nessa programação, para que pudéssemos interceder uns pelos outros. Obrigado, Pai, pelas nossas vidas, pelas vidas dos nossos familiares, pela mamãe do pastor, do nosso irmão Marquinhos, irmã Rosa, o papai Ferreira, amém, do seu filho, de toda a sua família, da irmã essa família maravilhosa, da irmã Nívia, Obrigado, do pastor Carlos Wesley, do pastor José Maciel, que está assistindo essa live, da nossa irmã Edna, que está aqui nos prestigiando cada vez mais, nosso irmão José Luiz Vitão também, que está lá em Minas. Louvado seja o teu nome. Todos aqueles que têm participado, meu Pai, da nossa programação. Obrigado, o Arlen, da minha esposa, de todos aqueles do Rogério, de todos aqueles que precisam, meu Pai, de Ti. E que hoje trabalham conosco em prol de um exército, para que esse exército se fortaleça cada vez mais na Tua palavra, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Que Teu Espírito, graça e paz perdoe os nossos pecados e que nós possamos estar diante de Ti, Senhor, como Teus servos, para seguirmos a Ti e levarmos a Tua palavra aos corações contritos. Em nome de Jesus. Amém. Suas considerações finais, Ministério Efraim, fala um pouquinho. Amanhã nós temos o culto de cura e libertação, Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Amém? E quero agradecer também aos amados irmãos que estiveram conosco na quinta-feira. Foi, assim, realmente muita bênção, né? Na nossa live, né? Foi uma bênção. Foi quase 1.300 pessoas alcançadas. Foi assim, realmente... Foi muito bonito. Foi bênção, né? Então, eu agradeço a todos. Eu compartilhei lá para mais de 93 grupos, né? Foi, assim, uma bênção muito grande. Foi muito bacana. Foi bom demais. E também quero agradecer todos os nossos amados irmãos que já foram falados aqui, né? Diaconisa da Cília também. Todo o pessoal que tem nos acompanhado aí, que Deus esteja abençoando de uma forma assim abundante, de uma forma transbordante. Obrigado, nossa irmã Dilamar Rebelo, que o seu evento seja concretizado aí brevemente, para que os corações, né, possam se alegrar nesse momento de tantas dificuldades. E o nosso irmão Luiz aí, com as suas considerações finais. Nossa gratidão, nosso louvor a Deus mais uma vez, né? Pela oportunidade que temos de reconhecer que foi Deus quem nos formou, nos criou. Em Atos aqui eu estava até procurando, né, que Paulo vai dizer, Ele é aquele que é todos da vida, todos da respiração e tudo mais. Nossas vidas pertencem ao Senhor, amados. Um dia é o desejo do nosso coração e mais ainda do coração de Jesus que nos encontremos com Ele, moremos em uma morada celestial, né? Que o Senhor te alcance aí, que o Espírito de Deus nesse momento te alcance, para que você entenda isso, tá? Para que você possa compreender isso, como um dia a gente aqui conseguiu já compreender. Jesus te abençoe, uma boa noite para vocês. E uma coisa que é importante, sabe que eu vi a palavra de Deus no domingo, só para finalizar aqui, antes dele dar a bênção final, o pastor disse que estava muito adoentado, né? Aí ele falou assim, muitas pessoas diziam, mas se você não for pelo amor, você vai pela dor. Mas com Deus eu acho que não funciona assim. Com Deus funciona, se você estiver num contexto hoje de dor, se você estiver num leito, se você estiver numa enfermidade, creia que o amor do Senhor vai te alcançar. Seja sempre vai ser com pelo dor, amor. ou sempre vai ser pelo amor. Né? Porque a gente parece que a gente está profetizando, ele foi lá pela dor, porque Deus resgatou ele. Não, é porque Deus amou. Ainda que você esteja vivendo um tempo de dor, será pelo amor. Contexto de dor, Deus te resgatou pelo amor dele. E é isso que é importante. Na verdade, é isso aí. Ele está falando, não estou entendendo. Para eu anotar essa minha fala aqui. Essas minhas considerações finais são assim muito importantes. Eu estou participando, eu acabei não comentando isso, né? Eu fui indicado em 2 categorias no prêmio Streaming Gospel 2023. Estou concorrendo lá a um prêmio de melhor capa com a canção A Quem Temerei, uma canção que eu lancei agora lá no início do ano. Estava no Instagram, né? Está no Instagram. E concorrendo também ao prêmio de melhor produção dessa mesma canção.
Então, assim, é muito bacana, nunca fui indicado para nada na vida, então tem sido um tempo precioso. Então, se você puder, no meu Instagram, @MarcosMiranda Music, você pode estar lá, a primeira postagem que está lá fixada é um vídeo onde eu te oriento a como fazer essa votação. O link de votação, inclusive, está lá na minha bio, né? Enfim, naquela página principal ali do Instagram. E você pode largar o dedo nessa votação aí, que você vai estar abençoando a minha vida e meu ministério. E eu queria deixar com você, que está assistindo a gente aqui agora, e com você que vai assistir esse bate-papo gravado, uma mensagem poderosa. Uma oração, que eu tenho feito essa oração, Luizinho, Pastor Carlos e Professor Fernando, eu tenho feito essa oração. Eu tenho orado o Salmo 119, e no versículo 18, o salmista ele fala assim: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Olha, a minha oração é que você receba da parte do Senhor abertura de olhos. Amém. Que os seus olhos espirituais sejam abertos. Amém. Que você consiga contemplar na palavra do Senhor as maravilhas dessa palavra. Amém. Que você seja alcançado por essa palavra. Que sua vida seja transformada pelo poder do Espírito Santo. Amém. Que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que você entregue a sua vida a Jesus. Amém. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Não faça isso por medo. Faça isso entendendo que Ele te amou primeiro. Ele morreu na cruz do Calvário para salvar a sua vida, por amor de você. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, nossa irmã Edna aqui, né? Deus abençoe esse programa maravilhoso. Pastor Carlos Wesley falou aqui, vamos botar. E amanhã a gente aguarda um bolinho lá da degustação. Vou botar a benção apostólica. Não perde o amigo, mas não perde. Que o amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. 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 Se der para soltar a nossa esperança aí, pô, para a gente fechar com essa, né? Ô, glória. Não, o Júlio, ele hoje vai ver a Fazenda foi cancelada a votação. Ai, meu Deus. Eu vou te explicar uma coisa contra esse negócio da